chusso contererás. Oh, rebramba shire cante yusso son tererás. Ere cantra bamba chusso contererish. E ele santra abra bamba chusso. Aleluia. Jesus. Sua presença. Estamos aqui, Pai, diante do Senhor, para nos derramar diante de Ti, para nos entregar de fato as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós sabemos que não vivemos para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Eis-nos aqui, Pai, para desfrutar de uma unção coletiva que está tangível nesta noite. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor já planejou, já projetou para que possamos estar recebendo nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui em segurança. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está com o coração sedento. Obrigada, Pai, por cada coração, Pai, que está preparado para que a sua semente seja lançada e produza muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui para prestar o culto ao Senhor. Não para simplesmente assistir, mas ser ativamente participante e dar a glória, a honra a todo digno de louvor. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos com os corações cheios de fé, com os corações cheios de gratidão por uma noite, Pai, que nós não temos dúvida que será sobrenatural. Não será uma quinta-feira qualquer, porque o Senhor está presente aqui. O Senhor deseja se manifestar neste lugar. E eis-nos aqui, Pai, para sermos guiados pelo Seu Espírito e sermos conduzidos da forma como o Senhor quer, conforme a Tua vontade, que sabemos que é boa, que é perfeita e agradável. É assim que nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para alguém me ajudar só para posicionar esse púlpito grandão aqui. Muito obrigada. Porque hoje é culto de ensino, aí eu não posso perder a oportunidade de slide, né, irmãos? Muito obrigada. Sucesso, tá ótimo. Tá tudo bem ou tá tudo bom, irmãos? E aí? Vamos ver qual tá melhor. Oi? 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 Tá verdinho. Oi? Oi? Tá bom, né? Muito obrigada. Hoje é dia de culto de ensino, aleluia e glória a Deus. Eu vou te dizer, muitas expectativas para hoje, amém, irmãos? A gente recebe a escala com antecedência e a gente já vai sugando, aí eu estou aqui para transbordar, irmãos. Em nome de Jesus, eu estou aqui para servir aquilo que por esses dias eu recebi, amém? E é de fato um privilégio de a gente estar aqui, poder ter a oportunidade de estar compartilhando uns com os outros a palavra de Deus, amém? Porque a oportunidade é de a gente estar lá se alimentando, e hoje é o dia do banquete com os meus irmãos, em que a gente vai desfrutar da palavra de Deus, amém? E hoje o tema é o guia perfeitamente santo. Olha só, já dá para meio que saber, né, o que falaremos hoje. E para a gente prosseguir, eu tenho uma canetinha aqui, que é a canetinha do poder, aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, meu apelido é Bá. Não tem nada a ver, irmãos. Mas todo o mistério já foi revelado. Se você quiser saber o porquê,
pode me procurar no final do culto, que eu posso revelar. E tem algumas pessoas que também me chamam de arrebatada, e aí por diante. Aí a gente vai tendo aqui um negócio que não quer ir. Glória a Deus e aleluia. Será que vai agora? Quer ajuda aqui, irmã? Ai, ai. Tá vendo, né? O cão tá furioso. É porque hoje tem, irmãos. Aleluia. Tá bom. E hoje a gente vai falar sobre o guia perfeitamente santo. Que é quem, gente? O Espírito Santo, amém? Mas para a gente ficar na mesma página, inclusive a gente tem visitantes que foi guiada pelo Espírito para estar hoje aqui, eu creio em nome de Jesus, vai receber tudinho que o Espírito Santo planejou para ela receber. E se tiver mais pessoas também, sejam bem-vindos. O guia perfeitamente santo é o Espírito Santo. E hoje a gente vai ver justamente 3 partes. Olha só. Obrigada. Tudo bem? Hoje a gente vai ver 3 partes. A primeira parte é sobre quem somos. Obrigada, Manu. Vamos ver. Não foi. Se você puder ficar passando para mim, amiga, por favor, eu agradeço. A primeira parte é quem somos e quem Deus é. A segunda parte a gente vai ler com força Romanos 8, do 1 ao 17. Do 8, 1 ao 3, a gente vai ver qual é o nosso contexto. Quem nos domina, como é o resultado do domínio. E a terceira parte, a gente vai ver Romanos do 8, capítulo, versículo 14 ao 17, sobre os filhos guiados e o guia perfeitamente santo. Amém? Amém. Olha só, o poder voltou, aleluia. E quem Deus é, irmãos? Deus é o Espírito. Deus é Espírito. Em Gênesis 1, do 26 ao 27, fala assim: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Deus criou, então, o ser humano à tua imagem. Criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano, criado por Deus, é o homem e a mulher. Amém? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em João 4, 24, vai trazer a resposta: o que Deus é, nós somos. Amém? O que Deus é? Deus é Espírito. E os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. João 4, 24. Amém? Deus é Espírito e isso significa o quê? Que o homem, o ser humano, homem e mulher, é um ser espiritual criado à semelhança do Pai. Então, a gente não pode ter dúvida. Nós somos um Espírito, porque somos filhos de Deus. E, portanto, se Deus é Espírito, somos Espírito também. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23 vai trazer a continuidade da resposta dessa pergunta. Quem somos? Que o Deus da paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou com muitas expectativas pela vinda de Jesus. Que maravilhoso vai ser nós sermos arrebatados. É ou não é, irmãos? E cabe a nós estarmos aqui conservando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E essa ordem, irmãos, espírito, alma e corpo é fundamental. Porque tem gente que, ao invés de seguir essa ordem de importância, acaba invertendo. Acaba colocando como mais importante o corpo, a alma e lá no esquecimento o espírito. Coitado. Mas nós temos o quê? O irmão Reagan, praticamente em todos os seus livros, ele repete isso porque é um fundamento que todo cristão deveria ter diariamente, pensando que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? E aí a gente tem essas 3 áreas do nosso ser: espírito, alma e corpo. Aí a gente vai fazer uma pausa aqui para a gente prosseguir. Eita, que entrou o negócio. Buraquinho, tudo certo. O espírito é por meio do qual nós temos o contato com o mundo espiritual. É o que nós somos. É o mais importante. A alma é o que nós temos o contato com o mundo intelectual e emocional.
vontade, mente, intelecto. Amém? É o que nós temos. E o corpo é por meio do qual nós temos o contato com o mundo físico. É onde habitamos, é a nossa casinha. Amém? E aí, algumas questões importantes. Muitos já fizeram rema, muitos sabem disso. Mas é sempre bom ouvir as mesmas coisas, é ou não é? Porque isso é segurança para nós. E aí, o que acontece? Nós precisamos lembrar que o Espírito, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O nosso espírito que estava morto por conta do pecado foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus e ele foi recriado. Portanto, ele foi salvo. Amém? A nossa alma, a nossa mente, ela foi, e na verdade está progressivamente sendo salva. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Romanos 12, 2. E o corpo, ele será transformado quando ele for arrebatado ou por meio da ressurreição. Caso você, a gente crê que a gente vai ser arrebatado. Eu quero muito ser arrebatada. E é isso. E aí, essa consciência é muito importante para a gente ter um equilíbrio na nossa vida. Porque nós precisamos exercitar esse pensamento que nós somos um espírito. Para o quê? Para a gente lidar com a palavra como ela é devida conforme a sua importância. Já pensou para parar? Já parou para pensar? Que é por meio do Espírito, na verdade, por meio da palavra que nós alimentamos o nosso espírito? Nem só de pão virá homem. Mateus 4:4. Já parou para pensar que é por meio da palavra que nós renovamos a nossa mente? Já parou para pensar Provérbios 4:20, que é a palavra é saúde e vida para o nosso corpo? A palavra, ela é resposta para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. E é por meio dela que nós conseguimos ter um equilíbrio, amém? Glória a Deus. E nós somos privilegiados, porque nós somos filhos que temos a palavra e o Espírito Santo, para que nós possamos estar sendo guiados e não errar. E caso tenhamos algum vacilo, nós estejamos atentos para corrigir, não fazer mais, nos arrepender e assim prosseguir. Amém? E aí, lá em 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, o que renova é o nosso homem interior. Aqui ele faz mais uma divisão, o homem interior e o homem exterior. O homem interior é o nosso verdadeiro eu, é aquilo que de fato somos, é a nossa natureza espiritual recriada. Amém? É renovada dia a dia e este é o homem espiritual. O homem exterior não é o nosso eu verdadeiro, é apenas a casa onde habitamos, é a carne, é aquilo que nos direciona para as vontades terrenas, é o corpo. Amém? É o homem exterior, conduzido pela natureza humana. Aí vem o plano da redenção. O que acontece? O plano da redenção tem que estar na nossa ponta da língua. Por quê? Porque quando a gente tiver a oportunidade para evangelizar, assim como nós fomos encorajados semanas atrás pelo Thiago Carioca, se você não assistiu, tá ali no YouTube, arrasta para cima e se inscreva e compartilhe. Nós precisamos ter essa também consciência do plano da redenção. Por quê? O plano da redenção, irmãos, é aquilo que nos salvou. Amém? E que nós precisamos estar prontos para propagar. E este plano da redenção, por que é importante? É para saber qual é o nosso contexto. Então, eu vou fazer um resumo bem rápido. O homem tinha uma comunhão plena com Deus. O homem pecou. Deus, desde o início, já estava guiando o homem. Olha, pode desfrutar de todo o jardim aqui, menos deste fruto. O homem fez o quê? Comeu o fruto. E a partir disso, o pecado entrou no mundo. O homem sabia que se ele tivesse no caso, se ele comesse daquele fruto, ele morreria. E, de fato, ele morreu espiritualmente. A partir do pecado também, o corpo do homem ficou sujeito a uma morte física. E, por conta disso, se não tivesse algum homem na terra que pudesse pagar o preço do pecado, que é a morte,
toda a humanidade estaria destinada à morte eterna. Amém? E aí, o que Jesus veio fazer? O plano da redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, Deus se fez, a gente cantou aqui, Deus deixou toda a sua glória, se tornou homem para nos salvar, pagar o preço dos nossos pecados, não deixando mais nós na condição de injustos, mas justificados nele. Amém? Então, nós, a partir do momento que cremos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, assim como diz Romanos 10, 9 e 10, nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? O nosso espírito que estava morto passa a estar vivo novamente. Ele passa a estar recriado. Ok? Então, amém. E aí, nós passamos a ser um só com Cristo. Esse é o plano da redenção. Romanos 8, do 1 ao 13, a gente vai para a segunda parte agora. E aí a gente vai ver todo esse contexto presente neste versículo para introduzir aquilo que nós vamos focar hoje, que é o guia perfeitamente santo. Amém? Romanos, capítulo 8, do 1 ao 3, fala assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Uau! Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, porque a gente estava morto, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho. O amor de Deus é grandioso e o mundo de tal maneira que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. O pecado foi acabado, irmãos, em Cristo Jesus. Nós estamos livres, nós não somos mais escravos da natureza corrompida e do velho homem. E hoje podemos viver a liberdade de estar em Cristo e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, como cantamos anteriormente. Amém? Então, o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho. O que nós somos? Nós não somos mais condenados. Nós somos unidos com Cristo e livres para viver a vontade de Deus. Amém? Versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei, Deus é justo, amém, irmãos? Havia uma lei. E se cumpriu em Cristo Jesus, pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Nós temos o Espírito recriado, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, e nós não vivemos mais de acordo com a natureza humana corrompida do velho homem, e sim de acordo com o que, irmãos? Com o Espírito de Deus. É de acordo com o Espírito de Deus que vivemos, prosseguimos e avançamos conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E aqui nós lembramos parte B. Quem que nos domina? Versículo 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Nós somos controlados por quem, irmãos? Pelo Espírito de Deus. É assim que é a vontade de Deus. Amém? Que privilégio, irmãos. O primeiro livro que eu li quando eu cheguei há quase 10 anos no Verbo da Vida foi Língua Depois de Pentecostes. Comecei bem, aleluia. Pentecostal total. E aí, é uma palavra muito graciosa, porque o irmão Hagin, ele fala que Jesus foi o presente de Deus ao mundo, e o Espírito Santo é o presente do Pai aos filhos. É um presente exclusivo aos filhos, para que nós possamos ser controlados com laços de amor, conduzidos conforme a vontade dele. Amém? Estamos chegando lá, vou fazer mais uma pausa para o quê? Para falar sobre tipos de homens. Por quê? Porque a gente vai entrar para um versículo agora que vai falar sobre essa questão de natureza humana, de ser guiado pelo Espírito e assim por diante. E isso daqui é fundamental. Até mesmo para a gente fazer um check-up, se a gente está sendo um homem espiritual ou carnal. Homem natural nós não somos. Amém?
caso tenha alguém aqui e desejando ao final fazer do apelo, você pode sair do homem natural para o homem espiritual, aleluia. O homem natural é o que ainda não recebeu a Cristo e é baseado e mencionado lá em 1 Coríntios 2:14. O homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo, é controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. É aquilo que nós somos e devemos viver sendo. Amém? E o homem carnal é aquele que recebeu a Cristo, mas pela imaturidade continua não avançando e vivendo como o velho homem. Amém? Não dominado pelo Espírito, mas deixando a carne dominar. Ok? Esses são os tipos de homens e nós precisamos estar focados nesse aqui, o homem espiritual. Amém? Portanto, permitir que a natureza, versículo 6, humana, controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Muito sério. É muito forte. Aqui a gente está no ponto C já, do tópico 2. Qual é o resultado de nós sermos dominados ou pela natureza humana, ou pela carne, ou pelo espírito? O resultado de nós sermos dominados e controlados pelo espírito, na verdade, permitir, olha só que forte, é necessário que permitamos, deixemos que o Espírito de Deus nos guie. Ele está disponível para nos guiar. Ele foi chamado para isso. Essa é a responsabilidade dele. E ele assume essa responsabilidade. Cabe a nós assumir a nossa responsabilidade de permitir que o Espírito Santo de Deus controle a nossa mente. E qual é o resultado disso, gente? Vida e paz. Uau! Se nós estamos vivendo vida e paz em nossos dias, no nosso cotidiano, seja na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, significa que nós estamos permitindo que o Espírito Santo pegue a nossa mão e nos guie por onde devemos andar. Amém? Isso agrada a Deus. Então, esse é o resultado. Se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito, conforme a nova criação que Ele estabeleceu em nós, isso agrada a Deus e resulta vida em paz. O outro, conduzido pela carne, isso não agrada a Deus e resulta em morte. Amém? Versículo 9 a 11. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Amém? Olha o que ele está falando para a igreja. Amém? Nós não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, a condição para que nós possamos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo é que ele habite em nós. Amém? Então, a condição para que possamos ser bem conduzidos é sermos habitação do Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Significa que se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós pertencemos a ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Embora a morte física seja um fato, aquilo que nós somos não morrerá. Viverá eternamente porque nós somos declarados justos diante de Deus. Amém? E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo. Meu Deus, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito habita dentro de nós. Gente, isso é poderoso. E esse Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, ele dará vida ao corpo mortal de vocês. É saúde e paz para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Amém? A palavra de fato é viva e eficaz. Por meio desse Espírito que habita em vocês, nós temos essa realidade potencializada pelo Espírito de Deus que está dentro de nós e sobre nós, por meio do batismo com o Espírito Santo, com a evidência, primeira evidência de falar em outras línguas. Amém? E aí a gente prossegue. O Espírito em nós é a condição
para uma segura condução. Amém? E assim seremos guiados, seguros e livres para fazer a vontade de Deus. Versículo 12 ao 13, a gente está chegando no versículo chave, irmãos. Aí o negócio vai pipocar. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Para a gente não ter dúvida, vamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, façamos com que o Espírito esteja dominando todo o nosso ser, a alma, as nossas emoções, os nossos intelectos e também o nosso corpo. Amém? Porque assim nós viveremos. Este é o resultado. E agora, Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, eu estudando essa parte, irmãos, eu fiquei pensando, será que o inverso é real? Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, Senhor? Eu fiz essa pergunta e Deus me respondeu. Essa é a minha vontade. Assim como é a minha vontade que todos sejam salvos, todos os homens sejam salvos, a minha vontade é que todos os meus filhos sejam guiados pelo meu Espírito. Mas, infelizmente, muitos dos filhos não estão sendo, na verdade, permitindo que o Espírito os guie. Por diversos motivos. Distração, falta de consciência de ser um ser espiritual e, portanto, precisar alimentar o Espírito com a palavra, estar em comunhão e oração e assim por diante. Nós precisamos cumprir como filhos a vontade do nosso Pai. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele está confirmando diariamente para nós que nós somos filhos. Nós estamos condicionados a segui-lo e a sermos orientados por aquilo que ele nos direcionar. Amém? E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Muitas das vezes a gente dá um brado, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, mas além de sermos tudo isso, nós somos filhos que devemos ser guiados também. Amém? Nós precisamos lembrar que isso é um privilégio. Amém, irmãos? Porque nós não recebemos um Espírito que nos faz escravos novamente. Nós recebemos um Espírito de Deus que nos adotou, nos tornou. João 1, 12 e 13 diz que todo aquele que crê no nome de Cristo deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Quem se torna algo é porque não era. Nós não éramos filhos de Deus por conta do pecado, a gente foi separado. Mas a partir do momento que a gente crê no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e não somente adotados, mas nascidos de Deus, com a natureza de Deus compartilhada no nosso espírito recriado. Amém? E aí, irmãos, eu quero destacar uma coisa aqui. Quando somos guiados pelo Espírito, revelamos de quem somos filhos. Eu fico pensando, Satanás, ele fica olhando assim para a gente. Não seja guiado. Não, seja guiado. E aí ele fica o quê? Fazendo várias estratégias para que nós não sigamos o nosso guia. Para que a gente, então, não cumpra a vontade de Deus, é ou não é? E aí, irmãos, toda vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, nós expressamos para Satanás, Satanás, nós não somos mais seus filhos. Eu sou guiado pelo Espírito porque eu sou filho de Deus. E por conta disso, eu não sou mais escravo do pecado. Por conta disso, eu sou livre para viver o reino de paz, justiça e alegria. E desfrutar do resultado que é ser guiado pelo Espírito. Vida e paz. Amém? É bom demais ser filho, né, irmãos? É muito bom ser crente. Eu não sei como que as pessoas conseguem não ser crente.
Olha só, a vontade de Deus sempre é guiar o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo e até os dias de hoje, a gente vê as evidências do nosso Pai demonstrando o zelo e cuidado de guiar o seu povo. Aqui a gente vê, e faz uma pausa só para fazer essa diferença. Na Antiga Aliança, o povo de Deus ele era guiado por profecias. Amém? Ele era guiado por sinais, como Gideão, que foi guiado ali pelo sorteio ali das lãs. Exemplo também do povo de Israel, que estava sendo conduzido, de dia era guiado pelas nuvens, de noite era guiado por uma coluna de fogo. Olha isso. Para cada contexto, uma forma de guiar o povo. E aí veio a Nova Aliança. A Nova Aliança veio com o quê? Com um presente exclusivo para os filhos, que é o Espírito Santo. Então, na Nova Aliança, nós não precisamos ser guiados especificamente por profecias, sinais e por sinais externos. Nós somos guiados e devemos ser guiados pelo Espírito. Nos Evangelhos, nós vemos exemplos de Jesus sendo guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Em Atos e nas cartas, até os dias de hoje, a gente vê exemplos de o Espírito Santo guiando os filhos de Deus. Amém? E aí eu coloquei um asterisco aqui. Por quê? Porque hoje na Nova Aliança, quem ama os profetas dessa igreja? Aleluia. Eu amo os profetas dessa igreja. Os profetas dessa igreja, assim como todos os outros, e não somente o dom ministerial do profeta, como também o dom do espírito de profecia, que são coisas diferentes, essas manifestações, elas são muito bem-vindas, mas é necessário a gente lembrar que nós não somos guiados por ela na Nova Aliança. Essas profecias, elas precisam ser julgadas, porque o Espírito Santo, que dá a profecia, é perfeito, o dom é perfeito, mas o vaso é imperfeito. E pode ter uma informação equivocada, por isso nós precisamos receber a profecia e julgá-la. Amém? É assim que orienta a palavra. Por isso, profecia não nos guia. O que nos guia é o Espírito Santo e a profecia vem para confirmar aquilo que já tem sido testificado no nosso espírito. Amém? Deus é bom, graças a Deus pelos profetas. É fogo puro. E aí eu coloquei um cadeado aqui, porque a gente daqui a pouco vai abrir para falar como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na Nova Aliança. Mas antes, a gente vai lembrar de um ponto. Quando nós somos guiados pelo Espírito, lembramos a Satanás, que nós somos filhos de Deus, satisfazemos a vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável, conforme o nosso guia perfeitamente santo. O nosso GPS, irmãos. Guia perfeitamente santo, Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. É a terceira pessoa da Trindade, mas como a irmã Vânia, e eu aprendi com ela, 1 vezes 1 dá 1. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um, irmãos. Não, a Janaína Burquerque, ela fala, não é um degradê. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não, eles são um só. Todos têm a sua importância e o seu papel como pessoas que faz parte da Trindade. Amém? Tem uma doutrina aí que eu nem vou comentar, que é uma coisa assim, louca, que por isso que nós precisamos estar alertas, para não sermos enganados e conduzidos por doutrinas de demônios e de homens também. Amém? Então, vamos lá. Vamos, então, saber como somos guiados pelo Espírito Santo por meio do GPS. Quem sabe o que é GPS? GPS, daqui a pouco eu vou falar, então, tá bom. Salmo 32, do versículo 8 a 11. Olha só que poderoso. Fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Sabe aquele momento da oferta que a gente estava transbordando de alegria? É mais ou menos isso daqui. Salmo 32, do 8 ao 11, NVT. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor.
Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Uau! É isso. Nós temos um coração íntegro, nós temos um coração, o coração na palavra é o coração que se refere ao Espírito, amém? E na nova aliança, esse Espírito foi recriado, aleluia! E por conta disso, nós podemos gritar de alegria, nós podemos ficar rindo à toa, e as pessoas vão ficar perguntando, por que você é tão alegre? Porque o meu coração é íntegro, porque eu sou justo e fui declarado diante de Deus justo. E eu sou filho de Deus. Gente, a gente pode chamar Deus de Abba Pai, nosso paizinho. Que privilégio, irmãos. E não somente isso, sabe o que é também? É aqui, sob as minhas vistas te darei conselho. Muitas das vezes a gente fica perdido. Senhor, não faz sentido o que o Senhor está me conduzindo a fazer. Mas é sob a vista dele que nós somos conduzidos. Nós temos uma vista limitada, mas ele tem a vista do todo. É ou não é? E eu acho que tem aqui um videozinho, por algum motivo não está aparecendo. Deixa eu ver. Pode apertar play para mim, Manu, para ver se aparece? Não apareceu. Tudo bem. É um vídeo assim, que uma pessoa está aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Aí essa pessoa que está aqui, ela representa o Espírito Santo. Ela está vendo o todo. Ela está vendo toda a superfície. E a pessoa que estava ali, ela não estava vendo a armadilha do outro que estava do outro lado. E aí, o Espírito Santo ficava, essa pessoa representando o Espírito Santo, ficava falando, espera. E a pessoa que estava no meio ficando agoniada, mas está livre, está maravilhoso para eu ir, não tem problema. E a outra que estava do outro lado com uma armadilha para dar uma madeirada na cabeça dele. Entendeu? E o Espírito Santo, representado por uma pessoa, estava direcionando até que a armadilha desistiu. Ficou livre a passagem e foi conduzido por vida e paz. É sucesso esse vídeo. E aí, o que a gente pode prosseguir aqui? Salmo 25:3. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Sabe, se você entrou aqui com alguma sensação de confusão, de dúvida daquilo que Deus confiou para você fazer, toda dúvida, toda confusão vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Porque os que esperam no Senhor, porque os filhos de Deus, eles não serão confundidos. Amém? A misericórdia, o amor de Deus nos cerca para que possamos ser guiados pelo Espírito e cumprir a vontade de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Retomamos para o capítulo 8, versículo 14, que é o penúltimo ponto. Filhos guiados. O que é, lá em João 14:16 fala? E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro encorajador, consolador, que nunca os deixará. Quem é este guia? É o Espírito Santo. E esse outro é idêntico a Jesus. Não é um outro diferente, é um outro idêntico. Jesus, ele cumpriu a sua missão, conduziu os discípulos enquanto estava por aqui, e aí foi assunto ao céu. A partir desse momento, ele falou, vai para Jerusalém, pessoal, e a partir do momento que vocês receberam o Espírito Santo sobre vocês poderão cumprir aquilo que eu lhes confiei. Amém? E a partir disso, eles receberam o Espírito Santo e puderam cumprir o ID até que nos alcançou. Olha só. Quem nos guia? João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Esse encorajador é uma palavra do grego paracleto. E ela é composta por para ao lado e kaleo, convocar, chamar. O Espírito Santo ele foi chamado especificamente para estar ao nosso lado, nos conduzindo e nos guiando. Cabe a nós permitir o quê? Que ele nos guie e nos conduza. Amém? Já viu aquela criança que está começando a andar? Aí o pai vai lá com a mãozinha, guiando a criança. Mas aí ela fica querendo ser independente. Não quer permitir ser guiada pelos pais. Nós não podemos não permitir que o Espírito Santo cumpra o papel dele, que é nos guiar. Amém? Porque isso é segurança para nós.
Paracleto, chamado para estar especificamente ao nosso lado. Uau, o Espírito Santo, ele é chamado especificamente para estar ao nosso lado. Ele é chamado para estar como o nosso ajudador em todos os momentos e lugares. Amém? Romanos 8,14, nessa palavra aqui, são guiados. Essa palavra é do grego ago, que é justamente conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, seguir acompanhando até o lugar. Sabe, eu não sei se vocês já fizeram trilha, mas na trilha, se você tiver com guia, eu só confio se a pessoa já conheceu o destino final, não é? E da mesma forma como nós temos convicção do nosso passado, porque nós já estivemos lá, nós precisamos ter convicção e confiar no Espírito Santo de Deus, que nos conduz para onde chegaremos, porque Ele já esteve lá. Ele é o nosso guia, por isso nós precisamos confiar nele. Amém? João 16,13, para onde que o Espírito Santo nos conduz? Ele nos conduz, quando vier o Espírito da verdade, Jesus falando, Ele os conduzirá a toda a verdade. Isso já é uma realidade para nós. O Espírito Santo está nos conduzindo para onde? Para toda a verdade. E Ele não falará por si mesmo, mas Ele dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Irmão, olha que privilégio, a gente pode ter spoiler da nossa vida. Que sucesso! Mas assim como o GPS, nós somos conduzidos e não tem como eu começar lá na trajetória e de 2 quilômetros para frente eu saber que 2 quilômetros para frente vai ter uma lombada. É conduzindo o carro e dando cada passo sendo conduzido que eu vou ter novas instruções. E até que eu chegue a um ponto que o GPS vai falar, atenção, lombada. É ou não é? E assim também com o Espírito Santo. Nós precisamos confiar no nosso guia perfeitamente santo. E ao ponto que nós vamos sendo conduzidos, confiando, dando passo a passo, Ele vai dando novas instruções para que continuemos cumprindo a vontade de Deus. Amém? Como o Espírito Santo nos guia? Esse é o ponto final. O Espírito Santo nos guia perfeitamente santo. Esse é o nosso GPS. Ele é perfeito e Ele é santo. Irmãos, é de altíssima qualidade. Amém? Esse é o presente de Deus exclusivo aos filhos e precisamos valorizar. GPS, naturalmente, é o Sistema de Posicionamento Global. GPS é uma tradução do inglês. O GPS natural, eu vou fazer esse paralelo para a gente, toda vez que a gente olhar para o GPS, a gente lembrar, será que eu estou valorizando o meu GPS espiritual? Será que eu estou valorizando o GPS que é o meu guia perfeitamente santo? Essas ilustrações servem para isso, amém, irmãos? O GPS natural, que direciona ali na condução do carro, é o GPS. E o GPS espiritual, para conduzir-nos à vontade de Deus para a nossa vida, é o Espírito Santo. O paralelo entre os três é que cada um precisa de um conteúdo, precisa de uma conexão e precisa de uma condução. O conteúdo é o mapa no GPS natural. O conteúdo que tem que estar dentro de nós, diariamente, é o quê? Qual é o nosso mapa? A palavra de Deus. Lá em Colossenses 3, 16 ao 17, fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instale esse mapa maravilhoso em vós, no seu espírito diariamente. Medite nela dia e noite, para que a partir dela e baseado nela, podemos então ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará. Eita, fé! Olha o resultado de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, baseado na palavra. Nós prosperaremos, cumpriremos aquilo que Deus nos confiou, tendo sucesso em tudo que a gente fizer. Em tudo que a gente fizer. É na área pessoal, profissional, ministerial e assim por diante, amém? O guia perfeitamente santo está disponível para que nós possamos permitir que ele nos guie. Seja na área de relacionamento, familiar, profissional. E aí que está. A palavra de Deus, ela não está lá na página 35, Vanessa vai trabalhar no estabelecimento 5. No estabelecimento tal. Não. Ela vem com um panorama geral, que é o mapa. É necessário que a gente não seja preguiçoso e trabalhemos, amém, irmãos? Essa é a instrução. Mas qual o trabalho fazer? Aí que vem o Espírito Santo dando a condução específica,
querendo se envolver com as nossas escolhas, para que nós possamos ser dirigidos em paz e alegria. Amém? Da mesma forma a Bíblia fala que homem casa com mulher e mulher casa com homem. Mas eu sendo mulher, na Bíblia lá, página 5, está falando que Vanessa vai casar com homem X. Não. Ela vai vir com esse panorama geral, que é esse princípio bíblico. E a partir disso, o Espírito Santo está disponível para nos conduzir nas escolhas, principalmente de também relacionamento, família, para você também ter a sabedoria de estar quando necessário e fazendo o seu papel de pai e mãe. Amém? E assim nós podemos ser plenamente guiados por meio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E a tua palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos também é a palavra de Deus. O que ela fala? Que a palavra de Deus, ela é útil para me guiar hoje, onde meus pés pisam, e me guiar futuramente, aonde meus pés pisarão. Amém? Essa é a palavra de Deus, que nos conduz juntamente com o Espírito Santo. A base para nos guiar em diversas áreas, pessoal, profissional, ministerial e outros. Esse é o nosso mapa, a qual a gente tem que seguir. Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que a gente está vendo aqui? O segundo ponto do GPS, a gente viu o conteúdo, que é o mapa. E qual o segundo ponto? É a conexão. Um GPS normal, ele precisa estar conectado ao satélite ou internet para ele estar ligado. Da mesma forma, nós precisamos conduzir as nossas vidas conectadas com o Espírito Santo. E nós temos uma comunicação direta, que é a oração. Orando todo o tempo, sem cessar. E ainda tem o upgrade, que é o quê? A oração em outras línguas. Que é quando nós oramos, conforme está aqui para 1 Coríntios 14:2, quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. É uma comunicação direta, é uma conexão direta com o nosso Pai, e que outros não conseguem entender. Inclusive, Satanás, ele fica chateado quando a gente ora em outras línguas, porque ele não sabe o que a gente está orando em outras línguas com o nosso Deus. Olha que poderoso. Essa é a conexão para que nós possamos estar exercitando o nosso espírito cada vez mais, sensíveis e conscientes que nós somos um espírito, filhos de Deus, que precisamos ser guiados por Ele. 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nós, a partir do momento que algumas sugestões, alguma nota assim de ausência de paz, por exemplo, estivermos confusos ou estão precisando ser direcionados para algo, nós podemos orar em outras línguas, deixando a nossa mente infrutífera, enquanto estamos deixando o nosso espírito frutífero. Amém? 1 Coríntios 9:27, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por meio do jejum, nós também deixamos cada vez mais sensíveis espiritualmente para estarmos conduzidos pelo Espírito Santo. Oração em outras línguas e jejum. Amém? Não sei muitas instruções sobre jejum. Na livraria tem vários livros poderosos para instruir sobre isso. Amém? Terceiro ponto e último. Como que nós podemos ser conduzidos por esse GPS? Nós temos 3 tipos. O testemunho interior, que é aquilo que a gente tem como nota. Aquele sinal vermelho, amarelo e verde. É uma impressão interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim como que nós, no Espírito, nós somos testificados que nós somos filhos de Deus, no nosso espírito nós recebemos testemunhos, impressões, sinal verde, amarelo e vermelho. Sabe aquele arranhãozinho quando a gente está em algum lugar e não está legal alguma coisa? É exatamente isso. O Espírito Santo de Deus comunicando ao nosso espírito aquilo que nós podemos estar atentos a fazer. E esse testemunho interior é justamente o que nós podemos também ser e viver conduzidos pela paz e alegria. Amém? Em Isaías 55:12 fala, sereis com alegria e paz, sereis
guiados. Nós podemos, com alegria e paz, sermos guiados. A partir do momento que nós somos e permitindo que o Espírito Santo faça o papel dele, existe paz, existe alegria para decidir, fazer, falar. Então, essa nota de paz e alegria testifica por meio do Espírito Santo em nosso espírito para continuarmos avançando, parando ou esperando o momento certo. Amém? Outra voz, na verdade. Consciência. A consciência, ela é a voz interior. Amém? Ela é uma voz tranquila e suave. E a instrução da consciência, que é a nossa voz interior do nosso espírito recriado, são instruções normalmente de comportamento. O Espírito Santo, ele é uma voz ativa, uma voz forte, para nos guiar em relação a algo, a lugares. E essa voz da nossa consciência, sabe quando a minha consciência pesou? É o nosso espírito recriado, essa voz da consciência, do nosso espírito recriado falando: amado, se o coração não nos acusar, ou seja, se o Espírito não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O Espírito Santo não nos acusa de algo, não faz esse papel de acusar. O Espírito Santo, ele aponta o pecado e assim por diante. Mas em relação a nós, o nosso espírito recriado, com essa consciência, essa voz, nos conduz por meio daquilo que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito a fazer e nos comportar como filhos de Deus. Amém? Aquelas coisas básicas, no nosso comportamento do trabalho, naquilo que a gente fala, normalmente é aquilo que a gente quase ia falar e quase ia ser um pecado, essa consciência, opa, não fale. Ou quando a gente fala, pesa, aí a gente se arrepende. Amém? E não faz mais, em nome de Jesus. E para finalizar, a voz do Espírito. Essa voz que é clara e firme, que é o próprio Deus falando pessoalmente, direções específicas quanto a pessoas, coisas e lugares. E um exemplo disso, um dos exemplos que são diversos em Atos, também no Novo Testamento, é: então disse o Espírito a Filipe, quando ele foi correndo atrás do eunuco, e esse eunuco reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e depois disso foi batizado: aproxima-te desse carro e o acompanhe. É uma direção específica, é uma direção firme e clara. E como que nós precisamos estar atentos a essa voz? Lá em João 10, 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos estar familiarizados com a voz de Deus. E para que nós possamos estar familiarizados com a voz de Deus, nós precisamos estar com um relacionamento firme, tendo o mapa da palavra instalado diariamente no nosso espírito, nos alimentando dela. Conectados por meio da oração em outras línguas, e sensibilizados também por meio do jejum, que é uma bênção. E, por fim, sensíveis à voz do Espírito Santo, seja por meio do testemunho interior, seja por meio da nossa voz da consciência, do Espírito recriado, seja por meio diretamente da voz dele também. Existem outras formas de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, com manifestações sobrenaturais, por exemplo, visões. Mas nós precisamos valorizar não o espetacular, mas o sobrenatural. O fato do próprio Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, habitar dentro de nós, estar disponível para nos guiar, é sobrenatural. E podemos viver esse sobrenatural todos os dias. Portanto, valorizemos. Sabe, muitas vezes a gente fica com receio. Será que é para fazer isso? Será que é para falar isso? Será que é para ofertar isso? Será? O que vão pensar de mim? E Deus, quando estava preparando e estudando, a pergunta é: não é o que vão pensar de mim se eu fizer isso, mas o que Deus, o nosso Pai, pensará de nós se nós não fizermos aquilo que Ele nos confiou. Amém? Quando nós estamos decididos em sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a voz do corpo fala: mas eu não estou sentindo nada. A voz da alma fala: não faz sentido. Mas a voz do Espírito fala: este é o sentido. E o sentido é Cristo Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas. Amém? E é conforme isso que nós podemos ser e permitir que o Espírito Santo nos conduza com vida e paz, resultando nas nossas vidas, não somente na vida pessoal, mas coletivamente como igreja e também familiar. Amém? E assim nós finalizamos esse momento de palavra.